ele, nos dias atuais, ele usa, né, uma pessoa, e hoje, intencionalmente, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, intencionalmente, né? Porque uma das vontades do Senhor é usar aqueles que são dele para falar conosco. Então, quando você vem na igreja, é para que Deus fale com você. Senhor, fala comigo, fala comigo. E ele tem falado, ele vem falando. Para alguns irmãos, a voz é clara de Deus. E é tão clara que ele começa a ter uma ação segundo aquilo que ele ouviu, né? Mas para alguns a voz é inaudível ainda. Parece que está ouvindo como uma rádio fora de estação, sabe assim, meio que sem sintonia, um chiado. Antigamente nós ouvíamos muito jogo, na minha época, na AM, né? Nas ondas médias, porque às vezes o jogo não era televisionado, não tínhamos a estrutura, não tinha internet na época. Então você, quando estava vendo às vezes um time que estava passando, mas o seu time às vezes estava jogando no estado, e aí você tinha que ouvir no rádio. E às vezes a sintonia ficava péssima, não dava para ouvir, e chiava, aí a bola está com quem? E ficava aquela confusão, você só ouviu o gol no final. Quando viu o gol estava bom, né? Quando era do time adversário. Mas às vezes a voz de Deus, parece que muitas vezes para nós, ela se torna inaudível. E Deus tem um plano e um projeto, irmão, para cada um de nós, né? Nós, no ano da edificação, precisamos afirmar muito isso no nosso coração, bater muito isso na tecla com a igreja. Por quê? A igreja precisa entender e aprender qual é a vontade de Deus. Porque eu tenho a minha vontade, você tem a sua. Tudo bem. Deus, ele coopera nos seus sonhos, nas suas vontades também. Deus não te proíbe de você ter uma vida melhor, de você sonhar com um trabalho, com uma mudança de vida, uma formação acadêmica, muito pelo contrário. Ele espera que nós venhamos crescer. Os filhos de Deus precisam mostrar também a glória de Deus numa vida abundante. Mas existe uma vontade por trás da nossa vontade, que é uma vontade suprema do Senhor, uma vontade de Deus. E às vezes nós ficamos assim para ouvir a voz de Deus, por não ouvir claramente, ou não ter aquela certeza, o que acontece? Eu não consigo colocar em prática, né? Então ontem muitos saíram daqui, e a palavra que a pastora trouxe foi uma base muito boa para nós, uma base de limpeza mesmo, de, sabe, chega, né? Aquela insatisfação de olhar para o nosso coração, que é um terreno, mas cheio de entulho, sabe? Cheio de sujeira. Como que alguém pode iniciar uma obra no meio da sujeira? Como que Deus pode iniciar uma obra na nossa vida no meio de uma sujeira, de uma bagunça? Não tem como. Então a pastora foi nos limpando, né? E havia um grande caçambão aqui, de entulho espiritual, e muitos vieram aqui e jogaram sacos, né? Mas ela deixou um alerta. Ela falou, às vezes vão querer trazer de novo esse entulho. Agora, há uma diferença em que o Senhor nos revelou no final. Se realmente não tiver uma edificação, vem entulho. Porque se tiver um portão na frente, um selo lá, propriedade exclusiva de Jesus, aí ninguém mais pode jogar entulho. Porque o próprio guarda de Israel está na porta ali, está guardando o teu coração. Então, saiu o entulho, precisa habitar o quê? A vontade de Deus, o Espírito Santo. Amém? A presença do Espírito Santo. E eu quero ler para vocês hoje uma história bíblica. E Deus vem falando comigo desde o começo da semana com esse homem, que está lá em Êxodo, capítulo 3. É a história de Moisés, que foi um libertador. Jesus Cristo é revelado em Êxodo como o libertador também. Amém? Então a história em Êxodo começa com o povo de Israel oprimido por Faraó, que era um deus, um líder do Egito, um deus realmente com poderes de Deus, com ensinamentos de Deus. Ele não só se sentia como Deus, mas como muitos o serviam e o adoravam. E ele até era dito que tinha poderes de fertilização, de muita abundância. Então era o Faraó que entrava nos seus mistérios lá e liberava sobre o Egito. E o povo, como tinha vindo através de José e ficado numa parte do Egito, porque
houve um faraó que foi aliado com José, que era um homem hebreu, então o povo ficou por ali, mas esse faraó morreu. Então a história de Êxodo começa mais ou menos assim. O faraó morreu e agora o negócio ferrou, né? E aí agora a situação ficou o quê? Opressão, né, sobre o povo de Deus ali no Egito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É vontade de Deus que o povo viva no Egito? Amém ou não? Quantos acham que é? Levanta a mão. Vontade de Deus que o povo viva no Egito. Levanta a mão. Alguém? Agora, quantos aqui querem apostar que a vontade de Deus é que nós venhamos entrar na promessa dele, na terra que emana leite e mel? Então você começa a entender o porquê que tem perseguição na sua vida, porque Deus muitas vezes quer te tirar do Egito. E aí começa uma grande batalha. Mas aqui, Moisés era o tipo de Cristo, né, para o povo, era o libertador. E hoje, a Bíblia diz que nós somos pedras de uma grande edificação. Então também somos pedras que libertam outras pessoas, amém? Pedras vivas, não somos pedras mortas. Nós vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 1. E Moisés aí era um hebreu, mas durante uma perseguição dos primogênitos, ele foi colocado num cesto, betuminado, passado um piche e soltado no rio Nilo. E foi encontrado pela filha de Faraó. E Moisés foi criado pela filha de Faraó. Então ele era um hebreu, mas criado dentro do palácio. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, no coração dele estava o povo hebreu, porque ele sabia sua natureza. Sua mãe ia até ele, sua irmã ia até ele, mesmo ele morando no palácio. E ela passava a situação do povo. Falava, nós estamos oprimidos. O Faraó tem oprimido a nossa carga. Nós estamos sofrendo muito. Estamos trabalhando como escravos, comendo sobras. E aí, Deus, nós vamos ler aqui, Moisés ele toma uma atitude, ele fere um soldado egípcio, no capítulo 2, por estar maltratando um hebreu, um da sua origem. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 1, presta atenção e acompanha essa história aí, na sua Bíblia, que diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Quer dizer, ele morava lá no palácio, mas por ele ter assassinado um egípcio da guarda, ele foi obrigado a fugir. E ele fugiu logo para o deserto, né, para pastorear o rebanho do seu sogro, que era sacerdote em Midian, uma terra próxima. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, né? Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, pensou Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para o observar, e então no meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Quando nós ouvimos a voz de Deus, meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Moisés falou assim, eis-me aqui. No versículo 5 em diante diz assim, então disse Deus, não se aproxime e tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão, olha só, sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Amém? Terra de quem? Dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Quer dizer, uma terra habitada, né? Mas, continuando aqui o texto, versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha Deus preocupado com o povo dele. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó. Olha o que Deus está mandando, olha a missão que estava sobre Moisés. Moisés estava falando de um Deus, estava ouvindo a voz do Deus verdadeiro, e agora ele precisava tomar uma direção e falar com um Deus, o Deus do Egito. Porque Faraó era um tipo de Deus também, mas do Egito, amém?
Um Deus não é o Deus poderoso, mas era o Deus daquela terra. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, quer dizer, do povo dele, né? E lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou vocês, eles me perguntarão: qual é o nome dele? Que lhes direi? Ele perguntou para Deus. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome ao qual serei lembrado de geração em geração. Vá, olha uma ordem. Deus está falando, amém ou não? Reúna autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra que manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Amém? Deus prometeu, amém ou não? Deus é fiel para cumprir o que promete? Vamos ver. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, de ouro, roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, para Deus falar no teu coração. Nós vamos ser breve nessa noite, mas é algo importante nós aprendermos. O tema dessa mensagem é: o que fazer quando Deus fala? O que fazer quando Deus fala? Então, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, sair daqui edificados, fortalecidos, ouvindo a Tua voz e orientados acerca do que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Qual é, a partir de agora, depois de tantas orações, a partir de tanta escravidão, de tanta situação no nosso meio, na nossa casa, muitas vezes, o que fazer, Pai, quando o Senhor fala? O que devemos tomar como medida, Senhor? Eu peço que derrame da Tua graça, do Teu entendimento, não só a mim, mas a todos que estão aqui nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nos ensine a fazer a Tua vontade, pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, não só para conosco, mas para todo o povo, para toda uma terra, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, aqui, Deus conhecia o coração de Moisés, amém ou não? Deus conhecia o coração de Moisés como conhece o teu coração. Deus conhece o seu coração, conhece o meu. E como eu disse, Moisés era hebreu, criado pela filha de Faraó. E ele já tinha um coração que não aceitava essa condição. Por isso que o povo de Deus, o cristão, ele é chamado de protestante. Por quê? Ele é protestante? Porque ele não aceita o que acontece. O que anda acontecendo não agrada aos nossos ouvidos. Então, nós, como Moisés, ficamos indignados. Amém? E Deus começa de uma forma ou de outra a nos mover e começa a fazer, porque Deus também não se agrada. Você acha que Deus se agrada do caos?
Deus se agrada de uma família se despedaçando, de pais se separando, tivemos uma peça aqui ontem, da pessoa entrar nas drogas, na prostituição. Você acha que Deus se agrada de uma pessoa que é triste, entra no mundo do crime, vai usar drogas, se afasta da presença dele? Deus não se agrada. Como não se agradou do povo que estava oprimido? Por quê? Todas as ações de vício, todas as ações de falta de perdão, de rebelião dentro de casa, de separação, tudo é obra do opressor. A Bíblia diz que existe um Deus nesse século, com letra minúscula, lá em 2 Coríntios 4:4. E o Deus desse século tem confundido o entendimento, até mesmo dos filhos de Deus. Então, existe um Deus, claro, com letra minúscula, que é o próprio Satanás, que opera e governa. Amém? Que governa o mundo e que lança. Se você sair daqui e entrar aqui na Conquista, você vê que existe uma rua onde a droga é... Você acha que Deus está feliz com o que anda acontecendo ali? Com as pessoas se acabando nas drogas. Né? Se você descer em alguns lugares aqui, existem pontos de prostituição. Pessoas vendendo o corpo para se sustentar. Você acha que dentro delas o desejo é de continuar nessa vida? Você acha que o desejo de um viciado é continuar gastando todo o seu dinheiro, vendendo as coisas de casa, empobrecendo a sua família? Você acha que Deus se agrada de ver pai e mãe sofrendo porque o filho está nas drogas? Mas o Deus desse século, ele distorce o entendimento. E a igreja, que somos nós, e Moisés, no caso ali, que estava sendo a voz de Deus, que a igreja representa Cristo, amém? Naqueles tempos, Moisés foi tirar o povo que estava oprimido do Egito. E Deus, então, começa a falar com Moisés e fala comigo e com você. E nós podemos sim, meu irmão, mudar a história, começando em nós. Amém ou não? Quantos creem assim? Nós podemos mudar a nossa história e também com a nossa história mudar a história de outros. Nós podemos ser transformados. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Quando Deus fala, Ele derrama da glória dele nos transformando. Amém? E Faraó, então, ele era treinado e se sentia um Deus. E Faraó é o tipo de Satanás, né? A figura de Faraó no Egito, lá para os hebreus, era de Satanás, um opressor, aquele que suga o dinheiro, aquele que coloca uma carga sobre os seus ombros, que faz você trabalhar em jornadas grandes para satisfazer o teu ego, para de repente te encher de coisas que desagradam a ele e desagradam a Deus. E nessa época aqui, o Egito era a grande potência. Agora, vamos entender todo esse contexto. Para Moisés ter que chegar à presença do Deus do Egito para falar e ser um porta-voz da vontade de Deus, houve um processo, não houve? Então Deus, ele vai no monte lá, um monte onde no futuro o povo de Deus ia adorar a Deus, que é o Monte Horebe, não é o Monte Sinai, não é a cadeia do Monte Sinai, mas é o Monte Horebe, um pouco afastado. E Deus, então, fala diretamente com Moisés. Fala, Moisés, tira as tuas sandálias. O lugar que você está pisando é terra santa. E Deus começa a ministrar e falar no coração dele que eu tenho ouvido o clamor dos filhos. Existem mães clamando por filhos nessa noite, irmão. Existem pessoas sofrendo porque famílias sendo destruídas por causa da opressão de Faraó nos dias atuais. Não o Faraó do Egito, mas o Faraó desse século, amém? Então, Deus começa a falar com Moisés como fala conosco, ele começa a nos alertar, fala assim, olha Moisés, eu tenho visto, e você, Moisés, vai ser usado para tirar o povo que está cativo do Egito. E ele fala, como eu vou falar? Como eu vou falar primeiro com o povo hebreu? Quem vai me escutar? Não se preocupa, que eu vou adiante de você. Amém? Isso nos dá uma certeza de que quando o Senhor nos manda fazer algo, Ele está na frente daquela obra, irmão. Só que nós não tomamos postura, nós não tomamos iniciativa, mas Moisés nos ensinou que ele desce e toma posição. E através dele, o povo hebreu é liberto do Egito. Amém, irmãos? O povo hebreu, através de nós, através de mim, através de você. Moisés tinha problemas? Tinha. Criado longe de sua família? Sim. Mas você não vê em nenhum contexto ele reclamando. A única coisa que ele reclama, ele fala assim, Senhor, eu sou uma pessoa de língua pesada. Né? Alguns estudiosos dizem que ele era gago. Mas, se você for analisar, ele só pediu um sinal. Eu vou falar que quem mandou?
diga que o eu sou te enviou. E aí ele vai e ele, né, desce primeiramente do monte e vai falar primeiro para seu sogro, pega a sua bagagem, vai para o povo hebreu, vai se encontrar com sua mãe, com suas irmãs, com Arão, que era seu irmão, com Midian, e ele faz uma reunião. E ele fala assim, olha, Deus me chamou. E ele disse que nós vamos sair do Egito. Agora, precisava de uma mão forte. Foi feito um trabalhar, mas tudo foi feito pelo Senhor. Só que a nossa diferença nos dias atuais é que Deus fala e nós não tomamos ação de marchar. Mas, na verdade, aqui, nesse texto, não está revelado como foi, mas o Senhor, com uma mão forte, envia pragas. Começa a trabalhar de forma tão intensa contra Faraó, que até na última praga, o próprio filho dele morre. E o pedido de Moisés era para que ele libertasse o povo para uma oração de 3 dias. O Faraó fala assim, não, pega o povo e vai embora. Ele liberta o povo das algemas. Então, meus irmãos, Deus quando fala, nós precisamos entender que é Ele quem está nos mandando. Ele é quem vai te enviar. Ele é que vai te enviar para resolver um problema dentro da sua casa. Tenha coragem. Fala, olha, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso está mandando eu dizer isso. Porque Ele falou no meu coração. Ele me motivou. E aí, nós vemos que às vezes a pessoa, ela ouve a palavra, ela é impactada, e logo no início da sua conversão, ela consegue ouvir a voz de Deus, ser como Moisés, corajoso, mas de repente ela tem algumas frustrações, ela deixa de falar. E aí ela deixa de salvar aqueles familiares, as pessoas que ela conhece, deixa de ser um instrumento de Deus. Agora, se você for entender aqui esse contexto, Moisés, ele até chegar na presença do Deus do Egito para ser porta-voz de Deus, ele passou por um processo. E hoje o que nós precisamos, o que o Senhor tem buscado, meus irmãos, é pessoas que ouvem a palavra de Deus, vivem uma experiência com Deus verdadeiro e começa a usar aquilo que Deus falou, amém? Não é mais pessoas que são bloqueadas em tomar ações, mas quando ouve a vontade de Deus, sai e toma decisão. Agora eu pergunto para você nessa noite, por que não tomamos decisões? Por que nós não libertamos as pessoas? Porque a igreja tem sido tão calada, tão omissa. Porque às vezes nós pegamos porções que saciam nossa alma. Porque de repente Moisés podia chegar ali, Senhor, eu não vou, sabe por quê? Eu tenho tantos problemas, eu ainda novo, minha mãe me largou num rio. Você vê que perigo, Deus? Se não fosse a filha de Faraó, talvez um crocodilo eu tinha me tornado alimento de crocodilo. Moisés ficou chorando, irmão, passado, pitanga, o que passou. Mas nós vemos que hoje em dia nós ficamos olhando para trás. Nós ficamos parados por causa de problemas sentimentais. Quando uma palavra vem e fala um pouquinho mais do nosso sentimento, a gente se sente fortalecido. Mas, na verdade, o que você precisa é de um fortalecimento no teu espírito, amém, meu irmão? Você precisa usar o teu espírito para ouvir a voz de Deus e começar a caminhar, porque é uma grande dificuldade de crer na voz de Deus, de saber que é Ele que está falando e começar a caminhar. Mas você não está caminhando aleatoriamente, você está caminhando segundo a vontade de Deus. Tenha ousadia, ouça a voz do Espírito Santo. Você sabe que do hebraico, a palavra, o nome Moisés, eu achei interessante falar para os irmãos, vem da palavra hebraica Moshe, que vem do elemento de uma junção de Mesu, que é filho servo, né? E com uma junção que fica Machá, que é, ou seja, salvo das águas. É um filho servo salvo das águas. Você vê que existe uma questão em Moisés que ele era filho ao mesmo tempo servo, né? Porque às vezes, nos dias atuais, nós só queremos ser filhos. Eu sei, e esse é o nosso intento mesmo. Quando nós estamos passando por uma luta, nós devemos declarar, somos filhos de Deus, amém, irmãos? Somos filhos do Deus Altíssimo, amados por Ele, mas também somos servos dEle. Nós vivemos debaixo de uma missão, somos submissos à vontade soberana de Deus. Quantos são submissos à vontade soberana de Deus? Será que é mesmo, irmão? Submisso à vontade soberana de Deus? Então nós podemos perceber que Moisés era um filho servo, né? E toma a decisão, ouve a Deus e começa a tomar uma iniciativa em relação ao que Deus ordena. Ele começa a executar. E aqui, ele começa então a discernir, ele sabe que Deus falou com ele.
Deus falou comigo. Né? Eu não vou voltar para trás, eu vou para frente, amém? Eu vou avançar, eu vou levar a palavra, o evangelho. E no capítulo 3, no versículo 7, nós lemos que, vamos ler aqui, 7 a 9, de Êxodo, capítulo 3. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, uma terra habitada. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Em primeiro lugar, você precisa ter a certeza, quando você ouve a voz de Deus, e saber que Deus ama e se compadece de você. Deus ama e se compadece do homem. Deus não está feliz no homem no álcool, irmão. Deus não está feliz, Deus não está contente um homem sendo escravo do Egito. Deus não está feliz de você continuar escravo do mundo. Deus não está feliz com isso. E você precisa crer no teu coração que o amor dele é compadecedor, não é um amor quanto o nosso, mas é um amor que se compadece. Da mesma forma que ele se compadeceu do povo lá do Egito, cativo, ele se compadece de mim e de você, sabia? Ele se compadece da situação. Porque às vezes lá na tua casa, quando você está passando por uma situação, você fala assim, Deus parece que se esqueceu de nós. Deus parece que se esqueceu dessa terra. Né? Nós vemos às vezes crentes dizendo isso, Deus parece que se esqueceu da humanidade. Deus não se esquece, meu irmão. Deus está sim querendo salvar. A Bíblia diz que os braços dele, a presença dele está aberta. A porta, após o véu ter se rasgado, está aberto para a salvação. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia diz que o Senhor ouve o clamor do seu povo e vê como que Faraó tem oprimido seus filhos. Deus está vendo a ação dele, a ação do diabo na terra. Aí você pode pensar assim, mas por que então que Deus, não ele próprio vai lá? Deus não podia ir lá e fulminar o Faraó? Seria uma batalha de deuses. Mas Deus usa um homem chamado Moisés. Deus usou Jesus para morrer e ressuscitar e ao terceiro dia salvar, tirar da mão do diabo as chaves da morte e trazer a vida para aqueles que creem, meus irmãos. Então, nós podemos entender que Deus, ele agora transfere, né? Ele faz o trabalho, ele está à frente, mas ele transfere para todos nós. Agora você precisa crer que ele se compadece de você, da escravidão do mundo, da escravidão, porque o Egito é mundo, o Egito simboliza o mundo, lugar de escuridão. A palavra Egito, que vem de uma linguagem semítica, que é Kemet, que significa terra negra. As pessoas estão vivendo em escuridão. E nós somos discípulos, filhos de Deus, ou você que está aqui hoje vai se tornar filho de Deus, já está aceitando o Senhor. Você agora leva a luz para a terra de escuridão, para quem está no Egito. Amém, meu irmão? Moisés foi chamado para isso, e hoje nós somos chamados para fazer essa função. Então Deus está falando com você. E Kemet significa terra negra, provável referência ao solo fértil das margens do Nilo, ou terra vermelha do deserto. Só que Egito, no hebraico é Mizraim, que é a mistura de terra negra ou terra escura com a relação de escuridão no plural com terra e país. Então Mizraim, é terra escura, mas toda palavra que termina em é plural. Existiu aquele Egito nos tempos de Moisés. E hoje existe um Egito no mundo. Existe uma terra de escuridão, ou várias terras de escuridão. E por isso que está aí em Mizraim, em plural. É como Jerusalém, né? A palavra é Yeshurá Halim, que também deriva de uma palavra plural que existe Jerusalém, que é a cidade, mas existe a santa, são duas, amém? Então você muitas vezes acha que o Egito só viveu naquele tempo de Moisés, e a função era dele, acabou. Mas quando se analisou para criar o contexto bíblico, o Senhor queria revelar para nós que nós somos libertadores, amém, meus irmãos? Quantos são libertadores aqui nessa noite? Quantos querem se tornar libertadores? Ouvir a voz de Deus, libertar-se do mundo, mas também ajudar a libertar outros. Você foi chamado para isso, tirar as pessoas da escuridão. Falar, irmão, olha, tem um caminho, Jesus é o caminho. Você está envolvido em escuridão.
tenha ousadia. O que Deus falou para Moisés? Eu estarei contigo. Eu vou executar através de você. Ele vai resistir sim. Faraó não vai libertar. Mas nós o que temos feito? Desistido. Nós estamos desistindo. Ontem nós ouvimos um testemunho de uma moça aqui que foi para o encontro. E as pessoas vão para o encontro na esperança de receber, sabe, elas vão já assim, se o senhor não fizer, eu vou dar um jeito na minha vida. E eu achei interessante ela falar, porque a equipe do encontro precisa saber a real importância do encontro com Deus. Nós estamos tirando as pessoas do Egito. Você saiu do Egito um dia, você saiu da escuridão, meu irmão, louve a Deus. Você estava no meio dessa escuridão do Egito. Todo dia eu olho e falo assim, Deus, o Senhor me tirou, gratidão, Senhor, a Ti. O Senhor me tirou, como tirou Moisés, como tirou o povo lá de Israel, como tirou os israelitas da escravidão, e agora está levando para uma terra que emana leite e mel, terra de provisão. Vivemos para reinar com Cristo, amém? Então, em primeiro lugar, você precisa saber que Deus ama e se compadece de você. Quantos têm essa certeza? Deus ama o povo, Deus ama aquele que está lá na sarjeta. Deus ama, irmão, aquele lá, pastor, você não sabe o meu chefe como ele é um atribulado. Deus ama ele mesmo assim. Ele está no Egito, ele está na terra de escuridão, está na terra da ilusão, que o Egito também venha a ser ilusão. Você sabe que alguns profetas bíblicos desceram para o Egito. Um deles foi o próprio Abraão, desceu para o Egito em tempo de fome. Cuidado, irmãos, não vão para o Egito na hora da sequidão, espere que o maná vai descer, Deus vai prover na tua vida. Não vá para a terra da escuridão, não olhe para trás mais. Quando Deus, a partir de Moisés, fala para ele, pega o povo e vai. Ele já estava a caminho de 3 dias, se encontra com o Mar Vermelho de frente, e o exército de Faraó se arrependeu, voltou atrás para pegar os egípcios. O que Deus falou para Moisés? Bate o cajado e marcha com o povo. Deus já não quer mais que você volte para o Egito. Nós não fomos chamados mais para viver no Egito, fomos chamados agora para entrar na terra da promessa, que emana leite e mel, e eu vou entrar, irmão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu ouvi a voz dele, eu quero que você ouça a voz dele, falando no teu coração nessa noite, que ele tem um plano para você, e não é no Egito, o plano que ele tem para você é na terra da promessa, é na terra que emana leite e mel, é na presença dele, é salvando almas, é se alegrando na presença dele, é onde Deus tem para você, amém? Então crê que ele se compadece, ele já se compadeceu de nós. Ele é um pai que ama. Em segundo lugar, Deus quer usar uma porta para fazer um milagre. Êxodo 3:4. Deus quer usar uma porta. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Ele viu uma sarça queimando. Ele viu um arbusto. Imagina você, que nem nós fomos para o monte. Eu pedi isso lá para Deus. E Deus queima aí uma sarça para a gente poder relacionar, ver um milagre. Mas olha o que fala no versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar aquela sarça, que pegava fogo e não se consumia. Pegava fogo e mantinha-se intacta. Aí ele... E então no meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Na verdade, eu falei até assim no meio da ministração, que Deus pode muito bem exterminar o mal com sua força. Pode ou não pode? Quantos creem assim? Deus pode. Mas ele não quer, ele quer uma porta para fazer um milagre. Nos dias atuais, a partir do milagre, a partir da provisão de Abraão, agora Deus tem uma porta, ele quer uma porta. Ele entregou Jesus. Jesus abriu o caminho, agora ele quer uma porta, e essa porta é você. Deus já está falando no teu coração. Sabe aquela pessoa que você conhece que está oprimida? Procura experimentar, ser um libertador para aquela vida, irmão. Procura usar essa palavra na tua vida, mas usar também para as pessoas. Então, nesse caso aqui na Bíblia, ele chama Moisés nesse tempo. E nos dias atuais? Com quem ele poderá contar? Será que nós temos falado, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías, né? A resposta de Moisés foi essa, eis-me aqui, e a sua resposta? Deus está te chamando ou não está? Deus te chamou? Deus te chamou para ficar parado? Deus te chamou para edificar. Como que nós vamos edificar? Tirando pessoas do Egito.
tirando da escuridão, trazendo para a luz, falando que eles são filhos, que eles são amados, falando que agora eles têm uma casa, eles pertencem a uma família, eles não são mais escravos do mundo, eles não vão mais viver em trevas, em tormento, mas eles vão viver em vida e glória, eles vão comer na mesa, eles vão perfumar a casa, o Senhor vai os observar, ele vai ser ministrado, o coração dele vai queimar, e os olhos deles contemplarão a glória de Deus. Então, mas você precisa também crer nisso, que Deus te chamou por um propósito. Deus chamou a igreja por um propósito. Já era para nós estarmos com 10 mil membros, meu irmão. Mas, infelizmente, para alguns a visão ainda é fechada. Mas Deus está abrindo visões nessa noite, em nome de Jesus, e eu creio. E a resposta de Moisés foi: eis-me aqui. Quando os olhos se abrem, quando Deus fala, a pessoa fala: eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. E ele dá uma estratégia para Moisés, tanto para falar com os hebreus, quanto para falar depois com o Faraó. Por que às vezes você não fala assim: eis-me aqui, para Deus? Porque você tem medo do amanhã. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem medo, você não consegue dizer: eis-me aqui. Moisés naquele momento falou: eis-me aqui, Senhor, pode falar. E ele começa a falar, e ele começa a aprender de Deus naquela noite. Ele começa a se relacionar com Deus. Deus, mas como é que eu vou falar? O que eu vou dizer? Ele não vai aceitar. Ele é um Deus. O senhor sabia que o Faraó é um Deus? Eu falei: é um Deus, mas é menor do que eu. Eu estarei adiante de vós. Deus está adiante de você, diante daquela dificuldade. Amém? Então Deus está te chamando nessa noite, meu irmão. Mas a tua resposta tem sido: eis-me aqui? Deus quer te usar uma porta para fazer milagre, amém? Eu creio que Deus quer te usar. O milagre começa em você, mas não termina em você. O milagre começou na minha vida, mas eu creio, irmão, eu creio com tanta fé que vai alcançar tanta gente, que eu não paro. Você não pode parar. Se você parar, você volta para a escuridão. Se você parar de marchar, que nem eu falei aqui, o Egito te consome. O Faraó vem e toma você. O Faraó vem e te oprime. Mas você não foi feito para ser oprimido, você é livre. Não somos mais escravos, somos filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo daquilo que vai acontecer, porque o meu Deus está comigo. Quantos têm essa fé? Eu não sei o dia de amanhã, irmão, e nem o seu, mas você pode acordar pela manhã: Senhor, é mais um dia. Eu sei que o Senhor está diante de mim, eu vou confiar. Me orienta, fala comigo. Precisamos buscar essa intimidade, amém? Terceiro e último lugar, vá no monte do Senhor. Versículo 14. Versículo 14 de Êxodo 3 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vós. Desculpa, vá no nome do Senhor é o tema. Vá no nome do Senhor. Não vai na tua força. Eu falei no monte, né? Estou com um monte na cabeça. Vá no nome do Senhor. Quem deveria ir? Não era Moisés? Amém ou não, igreja? Quem deveria ir? Não era Moisés? Deus está falando com quem? Diga: Moisés. Vou ajudar vocês. Deus está falando com quem? E Deus está falando com quem hoje? Diga o teu nome bem alto, todos juntos. 1, 2, 3. Ah, tá fraco. Eu vou falar junto com vocês. Diga o teu nome agora. 1, 2, 3. Erasmo. Deus fala com você nessa noite. Deus te chama. Mas não é você. Você vai no nome do Senhor. A Bíblia diz assim no versículo 14. Você leu lá o que nós lemos? Quem que vai? Disse o Senhor a Moisés. Ele estava cheio de dúvida, ele estava cheio de medo, ele estava como eu e você. Mas o Senhor falou para ele aqui: eu sou o que sou. Isto você vai dizer aos israelitas: eu sou o que sou, me enviou a vós. Às vezes somos desacreditados. Moisés estava com medo de ser desacreditado. O maior medo às vezes não é nem lá fora. E lá você até vai, até fala de Jesus, mas o teu medo é voltar frustrado. Moisés tinha esse medo, falou: eles não vão aceitar. O próprio povo dele, próprios israelitas, ele estava com medo. Mas Deus falou por quê para ele? O eu sou me enviou. Então nós vamos avançar. Mas no quê? No nome do Senhor dos Exércitos. Você está com uma dificuldade na tua casa? Não vá na tua força, vá no nome do Senhor. É uma confusão matrimonial? É na tua família? É no casamento? Começa a dizer: Pai, no nome do Senhor, cessa essa confusão na minha casa. Senhor, olha, eu tenho um filho com problemas, ele é viciado. Eu tenho um irmão com problemas, eu tenho um primo, eu tenho um parente. Senhor, me envia, no nome do Senhor Jesus. Não seja eu, mas seja a tua força.
Então quem deveria ir? Moisés, eu e você. Como você falou o seu nome, eu e você. Mas ele deveria ir da parte de quem? Da parte de Deus, no nome de Jesus. Pois é no nome de Deus. O nome dele é Eu Sou. Amém? Quando ele diz assim, Eu Sou, e a palavra que é El, né, do grego, é o Eu Sou. Deus, ele está falando assim para Moisés, Moisés, fica tranquilo. Filho, fica tranquilo, vá no meu nome, diga que o Eu Sou está te enviando. Eu te falei, não falei com você? Então ele chegou lá e falou, olha, Deus falou comigo lá no monte, Deus falou comigo lá na igreja, que não é para nós vivermos mais no Egito. Mas quem está falando isso? É o seu pastor? Não, o próprio Deus falou comigo. O próprio Senhor falou comigo. Ele pode ter usado a vida do pastor, pode ter usado uma ministração, pode ter usado o ministrante do louvor, mas o próprio Deus falou comigo. Se Deus falou com você, você deve ouvir. Amém, irmãos? Você deve fazer algo com isso. Então, o que fazer quando Deus fala? Tomar uma ação. Fala para a pessoa aí do lado. É tempo de tomarmos uma ação. Deus está falando. Nós estamos ouvindo. Agora nós vamos agir. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque só vai haver resultado se tiver ação. O seu Antônio aqui tem um comércio, como eu tenho. Tem mais alguém aqui que tem comércio? Que é aqui conosco? Mais uma irmã? Se vocês não irem lá e abrir, alguém vai abrir por vocês? Mesmo caso é eu, mesmo caso é o seu Antônio. Se nós não tivermos atitude, nada acontece. Se você não ir lá, se a pessoa, ou de repente você já está num nível maior do que nós, alguém vai por você, mas você está enviando. Aí acontece, amém ou não? As portas se abrem, você atende os clientes, a mesma coisa com Deus. Se Deus está falando, eu não tomo nenhum tipo de posição, eu saio, entro no domingo, na quinta, como da mesma forma que eu entrei semanas e semanas anteriores, nada muda, a tua história não muda, a tua vida não muda, as coisas não andam. Não estou falando só em questões financeiras, em prosperidade, mas estou falando em questões também espirituais, em problemas conjugais. Tem pessoas que a gente fala assim, vai atender o casal, eu e a pastora, fala assim, irmão, coloca esse orgulho dentro do bolso, joga isso para lá, isso é entulho, vai viver algo novo com a sua esposa. Eu não. É que nem a pastora falou, eu vou guardar um saco aqui, vai que eu preciso desse entulho. Não desfaz do velho. Para que esse entulho? Para tacar na cabeça do seu marido? Para fazer o mal? Para quê, irmão? Se Deus falou, vá no nome do Senhor, transforme aquele lugar, fala assim, olha, o Senhor me chamou, tenha atitude, tenha ação, tira fora todo o medo. Às vezes dá medo andar com Deus? Eu acredito que Moisés teve muito medo, irmão, mas ele andou. A Bíblia diz que ele tinha um cajado, aliás, ele tinha um cajado e Arão estava com ele, ele foi falar a primeira vez com o faraó, sabe o que aconteceu? O faraó falou, vão embora daqui. Eles foram embora. Foram embora, sabe o que eles foram fazer? Foram chorar em casa, sozinhos. Negativo. Eles não foram fazer isso. Sabe o que eles falaram? Nós vamos de novo. Deus, o que nós vamos fazer? Joga a vara a Moisés. Deus falou no coração dele. E ele chegou diante do Deus faraó, que era um Deus, ele tinha um trono naquele lugar. E ele falou assim, olha, Deus está mandando você liberar aqui. Você veio da parte de Deus, que Deus mostra os teus feitos. Ele joga a vara vira uma serpente. E ele pega no rabo da serpente vira uma vara novamente. Deus vai te usar, Ele quer te usar. Você acha que Deus só usou Moisés lá? Quem é Moisés além de você? Moisés só foi alguém que passou pela história. Mas a nossa história é hoje. Quantos queriam assim igual eu? Comigo? Porque daqui a pouco nós vamos partir dessa terra e não fizemos nada. Não deixamos nenhum legado, não fizemos aquilo que Deus falou para nós fazermos como igreja dele, comprados pelo sangue precioso. Moisés nem havia sido comprado, mas o sangue já estava sobre ele, porque o dia que Deus criou e o dia que Abraão sacrificou aquele cordeiro, o sangue representava já Cristo, amém? Porque quando Deus falou para Abraão assim, Abraão, Deus proverá um cordeiro, aquele cordeiro simbolizava Cristo. Moisés estava coberto com o sangue, agora você é coberto com o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança traz poder sobre o crente, meu irmão. Está andando em medo por quê? Quem tem te colocado medo aí? O faraó? Que faraó da tua vida tem colocado medo? Qual Deus do Egito tem colocado medo sobre você?
Deus te trouxe aqui para criar uma casca em você, uma resistência de filho de Deus, de servo do Senhor que não se amedronta. De Moisés, que a palavra tradução é filho-servo, de um filho-servo, um filho-soldado, um filho que faz aquilo que o pai está mandando. E você vai no nome do Senhor Jesus, você vai no nome do Deus eu sou, que é o mesmo Jesus, amém? É o mesmo ontem, hoje e será para a eternidade. Agora nós ficamos aí meio que parados, será, pastor, será? Aí nós vamos lá na célula, é aquele mesmo feijão com arroz, né? Quando tem um bifezinho, algumas almas se convertem. Mas, irmão, deixa o chicote estralar. Deixa o mover descer, irmão. Deixa Deus te usar na vida das pessoas. Começa a pôr as mãos. Ontem eu chamei os líderes aqui e passei o microfone. Cada um orou um pouco. Eu falei, agora vai ser bom. Cada um vai sair lá, estralando. Mas já melhorou. Mas tem que ter ação. Tem que ter ação. Tem que pegar aquilo que Deus está mandando fazer e fazer. Agora, também há um ponto. Jesus disse assim, que se entrar para uma cidade com a paz e as pessoas não te receberem com paz, sacode a poeira e vai para outro. Bate a poeira dos teus pés e vai, que alguém vai aceitar. Alguém está sedento. Alguém está, talvez na prostituição, mas está cansado da prostituição. Existem pessoas, porque tem pessoas orando. Tem ação de Deus acontecendo, amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Então eu peço que você fique de pé, para que você hoje possa ouvir a voz de Deus e fazer algo quando Ele fala. O que eu faço, pastor, quando Deus fala? Tomo uma ação. Moisés tomou uma ação, libertou um povo. O povo teve problemas, olha para mim. O povo teve problemas. Presta atenção. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito, houve um grande feito, atravessou o Mar Vermelho, o exército de Faraó foi engolido, o mar se abriu. Uma vez eu trouxe um estudo sobre isso na igreja, as paredes, quando as águas pararam, formou um grande paredão e o povo passou. Um grande paredão, muito alto. Milagre, né? Extraordinário. Um milagre extraordinário de libertação. Eles chegaram do outro lado, em 3 meses eles chegaram na cadeia do Sinai, que a terra já estava de frente ao Sinai, a Bíblia diz, nas regiões do Sinai. Mas ali eles ficaram por 40 anos. 40 anos. O próprio Moisés desfaleceu. O próprio Moisés falou, não dá mais. Eles viram feitos, eles passaram por Mara, onde as águas eram amargas. Deus deu uma instrução para Moisés, jogou um madeiro, que representa Cristo. Presta atenção. E aí as águas que eram amargas se tornaram águas puras e doces. Eles beberam, mataram a sede. Aí eles tiveram fome. Deus mandou o maná, mas eles queriam carne. Deus mandou carne. Eles se infartaram e passaram mal. Deus parou de mandar carne. Eles começam a retrucar, mas Deus sempre do lado deles. Naquela época já tinha um GPS natural, orientando a caminhada deles. A Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Tinha uma direção. Deus não vai te mandar fazer algo e deixar você sozinho. Mas você não tem confiado. Deus vai te orientar e quer falar com você. Ele quer te orientar o que você deve fazer. E o que fazer quando Deus fala? Fazer. Fazer. Pedir orientação para Deus e começar a fazer. Começar a exercer, começar a chamar, convidar pessoas. Traz para casa de Deus, traz para cá. Deus vai começar a te orientar, Deus vai começar a fazer grandes coisas. Mas aí o povo então começa a murmurar. O problema de deixar de ouvir a palavra, a voz de Deus e parar de praticar isso. Porque enquanto eles estavam andando, acontecia milagres, as roupas não ficavam velhas, os calçados não gastavam e eles percorreram. Mas quando eles começaram a murmurar, eles avistaram a terra. Nós vamos entrar na promessa. A Igreja Batista Vida Plena vai entrar na promessa. Sua família, sua casa vai entrar na promessa. Sua vida profissional vai entrar na promessa. Sua família vai ser salva. Mas você não pode parar. E não pode ficar murmurando, porque de repente o tempo passou. Porque dos 3 meses que eles chegaram e avistaram, eles ficaram 40 anos. E se você olhar no mapa, na geografia bíblica, você fala, meu Deus, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Porque o coração deles estava longe. Deus estava falando, usando Moisés, e eles duvidando. Fizeram para eles bezerro de ouro, desobedeciam a Deus, sabe? Não entregavam o coração para Deus. Irmão,
Gostaria que você fechasse os seus olhos. O remédio para você viver uma vida que representa o Deus Todo-Poderoso. O remédio para você deixar a depressão. O remédio para você largar os vícios. Olha o que eu estou te falando nessa noite. O remédio para você auxiliar os aflitos. O remédio para você resolver o problema lá na tua casa, na tua empresa. Ele está em ouvir a voz do Senhor e agir. Agir. Não falar assim, eu me sinto sozinho. Não. Moisés se levantou sozinho no deserto. Moisés enfrentou dificuldades. Moisés junto com Arão e Miriam enfrentaram dificuldades. O povo de Israel ali enfrentou grandes dificuldades. Faraó não queria libertar. Não vai ser fácil. Escuta o que eu estou te falando. Não vai ser fácil. Faraó não quer libertar. Mas Deus decretou. Se Deus está falando, Ele é fiel para cumprir e vai se cumprir. Então qual a dificuldade que está na tua vida hoje? Qual a área que precisa ser liberto? Se liberta? Qual a área que você tem maior dificuldade de agir? É nessa área que Deus está agindo hoje, através da palavra. E é isso que está queimando o teu coração agora, absolutamente agora. É isso aí. Você vai pegar essa parte e você vai colocar na mão de Deus agora, vai orar. Vai ser esse propósito. Vai ser essa parte aí que você vai interceder. E você vai começar a ver o agir de Deus nessa parte. Vai começar a inserir o Senhor. Vai começar a libertar o Senhor. O Senhor vai começar a libertar, usar a tua vida. E você não está sozinho, mas você está... O Senhor, próprio Deus está diante de você. Quando o faraó resistir, você clama a Deus. A Bíblia diz assim, que... 1 Crônicas 7,14. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes, coisas que eu tenho feito. Então, o clamor, você vai clamar e falar, Senhor, vai na minha frente, eu não tenho força, agora não depende de mim. Não dependa mesmo, irmão. Não dependa de você. Não queira viver tudo debaixo do controle de Deus. Ali debaixo do seu controle. Coloque tudo debaixo do controle de Deus. Não viva debaixo do teu controle. Não queira ser você o governador de todas as coisas. Mas confie no Senhor. Amém, irmãos? Confie no Senhor. Então o que fazer quando Deus fala? Se enquanto você ouviu essa ministração, você sentiu, Deus falou no teu coração, através do Espírito, você ouviu a voz dEle. E talvez a ação é você tomar a ação com alguém aqui dentro. Deus te mostrou para você orar com alguém. Eu vou pedir para que você vá até essa pessoa. Se ela está do seu lado, coloca a mão sobre o ombro dela. Se você tem a possibilidade, ore por ela nesse momento. Se é na tua casa, você vai direcionar, levantar uma das suas mãos lá para a tua casa. É a tua família, você é o Moisés daquela casa. Se é na tua empresa, você vai direcionar a tua mão para a empresa, mais ou menos onde ela está. Se é na saúde de alguém, você vai direcionar na saúde. Você vai falar, Senhor, liberta, Senhor. Vai à frente, em nome de Jesus. Se de repente é numa área que você acha impossível, o teu ministério, a tua célula, leva as suas mãos agora, levanta direto para onde você quer que Deus comece a operar. Você vai chegar lá na célula, vai ver algo diferente acontecendo lá. Você vai ver que tem um mover diferente lá. Você vai ver que o povo já está esperando, as coisas já estão começando a acontecer. Tudo porque você ouviu a voz e resolveu agir. Amém? Vamos orar? Você vai orar. Você vai orar por essa situação, porque você que sabe. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu juntamente com os teus filhos, nós oramos agora. Porque a tua palavra está falando que é tempo de libertação, é tempo de tirar, de sair do Egito, é tempo de deixar as velhas práticas, é tempo de deixar as preocupações, é tempo de deixar a ansiedade, é tempo de deixar a escuridão do quarto, é tempo de deixar a escuridão da depressão, a escuridão da frustração, de relacionamentos antigos. É tempo, Senhor, de deixar toda a opressão que temos vivido até aqui,
tempo de deixar a dívida, a escravidão financeira. É tempo de deixar isso para trás, Senhor. É tempo de atravessar o Mar Vermelho, Pai. É tempo de marchar, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nós batemos o cajado e no nome do Senhor as coisas vão acontecer. E o Teu filho está orando agora pela casa, pela família, pela vida dele. É ele que está orando, Pai. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus ele estará tomando uma ação. Vai ver as coisas mudar, vai cooperar para um milagre acontecer. Porque Moisés cooperou. Moisés, ele quis sim viver uma libertação com o povo dele. E nós queremos, Pai, viver libertação, Pai. Em nome de Jesus, na nossa vida. Viver libertação na saúde, viver libertação de vícios. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Nós fomos chamados, Senhor, para ser usados pelo Senhor, pela Tua presença, Pai. Nessa noite, eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Vai à nossa frente, Senhor. Vai à nossa frente. É no casamento, Pai, que está a situação. Está tão conturbada. Não era assim antes e ficou. Tem Egito entrando, Pai. Mas nessa noite, nós declaramos o fim dessa escuridão, essa terra do Egito, essa terra de escuridão no casamento dos Teus filhos. É talvez na vida financeira, é talvez, Senhor, na vida sentimental. Nós declaramos, é o fim da escuridão, porque a luz da Tua presença está entrando, Pai. Em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor. Faz um milagre nessa noite, para a glória do Teu nome, Jesus. Sim, nós oramos. Sim, nós oramos. Oh, aleluia. Aleluia. E não adianta, irmãos. Nós fomos para o monte, colocamos nossos pedidos, toda a situação ruim que estava acontecendo. Agora é ação. Nós já oramos. Está nas mãos de Deus. Quantos aqui colocaram um pedido naquela caixinha? Levanta a mão. Deixa eu contar um testemunho breve para você antes da gente louvar o Senhor. Quando eu entrei na Igreja Batista Vida Plena, eu tinha um anseio para que Deus fizesse algo na minha vida profissional. Tinha um anseio. Me sentia bem mais fazendo o que eu estava fazendo. E nós iniciamos um mover na igreja de uma carta para Deus, baseado em Jeremias, capítulo 29. E eu escrevi a carta detalhada e um dia eu ministrei na igreja. Eu já pregava na igreja, eu não era o pastor da igreja, eu era diácono da igreja. Mas eu preguei na igreja. E na hora que eu estava pregando, eu fui tomado pelo Espírito de Deus. E diante da igreja eu falei assim, eu me lembro como se fosse hoje, isso faz mais de 10 anos. Falou assim para mim, você está disposto, porque hoje você acorda 9, 10, 11 horas. Nessa nova vida, você está disposto a acordar cedo? E hoje eu vi se materializar a carta que eu escrevi para Deus. E aquilo que Deus falou para mim, de eu ter que acordar cedo, hoje é uma realidade, tive que me acostumar. Todo dia, quando eu acordo cedo, eu me lembro que Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete. E Ele tem parte com aquilo que nós pedimos para Ele, irmão. Então se você pôs aqueles pedidos no monte, eu orei, irmão. Eu jejuei essa semana por vocês, pelos pedidos de vocês. Não só eu, muitos irmãos jejuaram conosco. Não sei se todos. Também não vou fazer enquete para saber quem jejuou. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual já está acontecendo. Agora precisa da tua ação. O Senhor precisa agora, sabe do quê? De um Moisés como você, para que agora se cumpra aquilo que foi pedido. O clamor já chegou para ele. Nós queimamos lá no monte, fizemos um fogareiro lá, louvamos ao Senhor. Quando a fumaça subiu, eu me lembrava, falei, Senhor, o Senhor cumpre. Eu coloquei 4 pedidos nesse papel e eu creio que os 4 vão se cumprir para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É um clamor. A Bíblia diz que Ele escutou o nosso clamor e Ele escuta o teu clamor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Você pode louvar ao Senhor junto conosco, amém? Aleluia. Diga. É você. Aleluia. Aleluia, Senhor. A nuvem que aponta o destino
é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É Ele que sacia a nossa sede. Aleluia. Ele é a É voz. você. Ele está nos mandando marchar. Aleluia. Aleluia. Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Subir mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto de Deus. Da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. É a voz dele. E o que me faz é a voz do Senhor te mandando seguir. A porta aberta é você. É a voz dele, mas a fechada é a voz dele. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Diga: eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Aleluia! Vou ficar. Quer te ouvir, Jesus? Do monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala. O medo quer me parar, então me tira. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Faz entender que a tempestade é você. Aleluia. Chuva forte é você. Vento forte é
faz tremer as pernas. Mas a fechada, Senhor, muitas vezes é você. Aleluia, Jesus. Nessa noite, irmão, nós fizemos um monte, nós viemos orando. Você precisa sair daqui com convicção que Deus falou com você. Esses 3 dias, Deus falou com você. Deus falou com você. Não tenha medo, não se espante. Mas eu sei que é um espírito, que chama o espírito do acusador. Ele acusa, dizendo que você não é filho. Muito menos filho servo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está falando no meu coração aqui, que tem pessoas que estão se sentindo longe da realidade de ouvir Deus, de poder agir com Deus, porque estão distantes, não entregaram a vida para Jesus, não faz parte da aliança do sangue de Cristo. E eu quero convidar você, que não tomou a decisão de participar do sangue de Cristo, de ser filho, de receber o Senhor como único, suficiente, eterno, exclusivo e salvador e libertador da sua vida. Se você quer fazer isso nessa noite, eu vou pedir que você levante sua mão onde você estiver, para recebê-lo como pai, porque Ele quer que você seja filho dele. Mas o diabo talvez pode querer te acusar. Temos alguém aqui que quer fazer isso? Eu quero o meu pai, eu quero estar na casa, eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada na casa, eu vou morar aqui. É aqui que Deus fala comigo, é na casa. É com os meus irmãos. Deus fala comigo é aqui, irmão. Deus fala com você é aqui. Você tem que estar na casa. Mas de repente você está se sentindo longe da casa. Talvez você saiu. Talvez você se afastou da casa. Longe. Pegou seus pertences. Pegou aquilo que Deus tinha te dado. E gastou absolutamente como o filho pródigo. Mas todo dia o pai vai na varanda e olha. Será que meu filho está voltando? Será que meu filho estava voltando? E hoje você está aqui. E ele da varanda da casa, ele está te vendo. Ele está vendo ainda meio longe. Mas se você começar a acenar, ele vai em busca de você até o portão. Ele vai arregaçar, levantar as vestes dele e correr até você para te dar um abraço. Quantos estão aqui que querem reconciliar com o Senhor, quer voltar para a casa do Pai, onde o Pai fala? Temos alguém nessa condição? Eu quero. Não vou te chamar aqui, mas vou mandar um irmão ir até você. Temos alguém? Vai orar por você. Vai fazer uma confissão com você. Amém? Não temos? Então, em nome de Jesus, podemos louvar o Senhor mais um pouco? Mais perto, mais perto. Mais perto do monte. Declare isso. Mais perto da voz de Deus. face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Você que vai subir hoje um nível. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir.
vamos subir no monte do Senhor todos os dias. Amém? É lá que você está. Talvez você não subiu no monte na sexta, mas é lá que você está hoje. Tua condição é lá no monte, é com o Senhor. Não temos mais Moisés, nós temos o Espírito Santo. Você está no monte de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos dar uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele que nos conduziu até aqui, Ele que nos deu força, nos deu ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Nós vamos terminar de uma forma diferente. Pega na mão da pessoa do lado aí, nós vamos fazer uma oração juntos. Uma coisa que nós estamos aqui na mesma condição. Pode acender as luzes. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Terça-feira temos oração. Terça-feira nós vamos ter uma reunião com a liderança online. Eu vou disponibilizar o link. Peço que os líderes entrem. Nós vamos estar aqui. Quem quiser vir no presencial, vem. Mas eu vou abrir um link online também. Precisamos tratar de alguns assuntos. Terça-feira às 20 horas, depois da oração. Terça-feira temos oração às 19. Quinta, culto às 19h30. Amém? Glória a Deus. Nossas células também estão normais. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pelo mover que o Senhor nos fez nesses 3 dias. Estar mais perto do Senhor, ouvir a Tua voz e tomar como combustível para agir, para ter uma ação, uma atitude. Pai, eu louvo, agradeço pela Tua igreja, pelos Teus filhos, por aqueles que estão aqui, por aqueles também que não puderam estar, Pai, porque estiveram no monte, estiveram na vigília. E eu sei, Pai, que talvez muitos estão na live também nos acompanhando, que o Senhor visite a casa, o lar de cada um. Ministra, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer nessa noite. Pai, fala no coração de cada um deles e que eles se levantem, pois não é da vontade do Senhor que ninguém se perca, fique no Egito, mas que nós venhamos nos libertar e também libertar o povo, assim como Moisés agiu, libertando-se. Como hebreu, podia ter escolhido ficar no deserto, ficar murmurando, cuidando das ovelhas do sogro, mas não, ouviu a voz de Deus, Pai, e agiu, tomou uma ação. Ó Deus, ajude-nos a colocar isso em prática, a agir também com a Tua palavra, consultando o Senhor, colocando o Senhor à frente. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ser diferença, queremos pegar a palavra da vigília, a palavra do monte, e agir com essa palavra, com aquilo que Deus falou, com o Senhor já falou no nosso coração. Obrigado, meu Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, dando uma quantidade de semana abençoada, poderosa. Abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os projetos, abençoa a nossa liderança, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode soltar a mão do irmão, estenda as mãos à frente para me dar a bênção apostólica. Hoje nós estamos com o nosso irmão Hamilton, foi servir a nossa igreja lá do Jardim Petrônico, levou um missionário para ministrar lá, nós cedemos aí esse espaço para ele, nosso irmão Hamilton, justificando a ausência dele, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda essa igreja, todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre, todos digam amém. Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus. Cumprimenta aí 5 pessoas, 6 pessoas, amém.